my reminiscence. I always thought that for such a lovely river, the name was mystifying, Cape Fear. Olá, bem-vindos ao canal Leitos, aqui quem fala é o Alenart, e hoje vamos falar do filme Cabo do Medo. Isso aí, filme de Martin Scorsese de 1991. Quer saber a minha opinião sobre esse filme? Então confira o vídeo. Mas antes da gente começar, vou pedir para você deixar seu like, inscrever-se no canal caso não seja inscrito e comentar aí se você achou que esse filme era sobre um cabo USB aterrorizando pessoas. O filme Cabo do Medo segue o gênero psychological thriller, numa tradução livre, suspense psicológico. E ele é um remake de um filme de 1962 de mesmo nome, que por sua vez é baseado em um livro chamado The Executioners, de 1957. Bom, então, primeiro começar falando da sinopse do filme, né? O filme conta a história de Max Cady, interpretado por Robert De Niro, um estuprador condenado que ao sair da prisão vai em busca de vingança contra o advogado que o defendeu 14 anos atrás. Isso porque o advogado Sam Bolden, interpretado por Nick Nolte, escondeu provas que poderiam ter mitigado os anos da prisão do condenado. O que torna as coisas ainda mais interessantes é que durante seus anos na prisão, Cady aprendeu bastante sobre jurisdição. Então, ao buscar sua vingança, ele usa os conhecimentos aprendidos, encontrando brechas na lei que lhe permitam infernizar a vida de Sam e sua família sem necessariamente quebrar as leis. Consequentemente, o advogado vê-se numa situação onde vida e segurança dele e de sua família estão em perigo, sem que haja muito que ele possa fazer a respeito. Eu já falei o básico da sinopse. Se você não viu o filme e quiser ver sem tomar spoilers, feche o vídeo e vá ver o filme. Depois volte aqui para ter aquela discussão maneira sobre o filme, só que com spoilers. Bom, então vamos começar falando da direção do Martin Scorsese. Eu me sinto um pouco estranho falando da direção, porque o que eu vou dizer, né? Tipo, gente, a direção é fantástica. É, sim, é óbvio, é o Martin Scorsese. É como dizer, então galera, o Machado de Assis é um grande escritor. É evidente. Isso dito, quero comentar as partes que eu particularmente gostei bastante em termos de direção. Para começar, tem um profundo cuidado em como mostrar certas coisas que parecem, talvez não tão importantes, mas que têm um grande papel em construir toda a atmosfera do filme. Por exemplo, se você vê como o filme começa mesmo. O Cady tá lá se exercitando, isso nos mostra que ele é um cara que cuida bastante do seu corpo. Isso é relevante quando depois ele acaba com 3 caras sozinho, e também quando ele se agarra embaixo do carro do advogado e fica lá durante horas de viagem. Lembra que no Pânico na Floresta, o cara com a perna machucada conseguiu se segurar embaixo do carro? E eu tinha zoado bastante porque é bem absurdo. Já aqui, primeiro que é estabelecido que o personagem tem uma boa condição física, e segundo que ele usa uma faixa para se segurar ali embaixo. Então não é só a mão e os pés, né? O que precisaria de, sei lá, tipo, incrível força e resistência. Outro detalhe é que há vários livros que nos são mostrados dentro da cela do Cady. Livros sobre jurisdição, aperfeiçoamento pessoal, etc. Isso nos fala que ele é um homem culto, de certa forma. Até há uma linha de diálogo em que o guarda pergunta se o Cady, quando ele está saindo da prisão, né, não vai levar seus livros, e ele responde que já leu todos. Apesar de haver esses diálogos que expõem essa informação de maneira mais clara para o espectador, mesmo se eles não tivessem ali, ficaria entendível o porquê o condenado tinha tanto conhecimento sobre o mundo jurídico e sobre outros assuntos também. Talvez a forma ideal seria nem ter esses tipos de diálogos, simplesmente focar mostrar os livros rapidão na câmera e daí nem mencionar isso depois. Só que também isso poderia prejudicar o entendimento de boa parte dos espectadores, então eu entendo totalmente porque há certas linhas de diálogos depois. Uma coisa que eu acho fantástica também é como o diretor consegue criar esse clima opressor ao apresentar o Cady. A trilha sonora com certeza ajuda, a trilha esta feita por Bernard Herrmann e Elmer Bernstein. Mas é incrível, você acaba de conhecer o personagem e já sente um profundo medo dele. Inclusive me faz lembrar de uma frase do livro do Stephen King, eu acho que é A Dança da Morte, em que ele ao narrar sobre como o Randall Flagg é assustador, que é um personagem do livro, ele diz que se mulheres grávidas o vissem andando pela rua, entrariam em trabalho de parto prematuro. E eu acho que essa frase é bem apropriada para descrever o Max Cady. Isso, claro, em parte é mérito da majestosa atuação do Robert De Niro, mas já a gente fala sobre atuações. Ainda falando de direção, há vários movimentos de câmeras que deixam as coisas bem mais dinâmicas. E isso é auxiliado pela montagem, que em certos momentos adiciona um fator cômico para a narrativa.
Como, por exemplo, quando há aquela cena em que o Sam diz pra mulher que tinha acabado de descobrir a traição dele com uma moça que trabalhava com ele, e daí ele fala, não é nada disso, ele tá tentando nos colocar um contra o outro, nós temos que nos unir. E daí o próximo plano é ele no sofá, o que dá esse efeito cômico, né? Ele usa aqueles zooms bem exagerados em certos momentos. Eu acho muito bom porque dá aquele clima de filme antigo. O filme tem um tom meio noir também. E enfim, toda a estética, a fotografia eu acho muito foda. Falar de roteiro agora. De modo geral, ele é bem estruturado, mas ainda assim possui suas incongruências. Eu, por exemplo, achei muito estranho a ingenuidade da Danielle, que é interpretada pela Juliette Lewis. A garota começa a ser seduzida pelo cara que tá perturbando o pai dela. Eu não sei, eu achei bem difícil de acreditar em tamanha ingenuidade, para não dizer burrice. O filme também depende de certas atitudes bem estúpidas dos personagens, por exemplo, o Sam, que no final, ao ver sua empregada e o amigo mortos na sala, vai lá, pega o fio utilizado e a arma na cena, incriminando a si mesmo da forma mais burra possível. Pô, velho, o cara é advogado, devia ter mais noção, né? E quem vê um cadáver vai lá perto e pega a arma do crime, sabe? Aí simplesmente não dá, né, velho? No final mesmo, quando o Cage fuma aquele cigarro e por coincidência a Danielle tinha pegado aquela parada que, sei lá, é algo à base de álcool e ela joga nele fazendo com que ele se queime. Uma puta coincidência ela ter achado aquilo, né, e ele ter fumado justo naquela hora. Outro ponto que eu acho negativo são as cenas de ação, elas ficaram bem datadas. Por outro lado, os efeitos práticos e maquiagem são bons. No final, quando o Robert De Niro tá com aquela face toda queimada, nossa, aquilo é muito foda. Um detalhe muito interessante são os simbolismos no filme, né? Por exemplo, perceba como o Cage, especialmente nos momentos que ele está ativamente representando uma ameaça a outras pessoas, ele sempre tem algum detalhe em vermelho na roupa. Quando ele grava aquele áudio para incriminar o Sam, perceba a camisa em vermelho berrante, o carro dele também é vermelho. Já em outros momentos, quando ele está sendo ameaçado, a cor da roupa dele é branca. Mas enfim, o vermelho permeia todo o filme, simbolizando o perigo. Agora eu vou falar de atuações, todo mundo tá muito bem, mas quem rouba a cena é o Robert De Niro. E cara, isso é ser um ator versátil, ele parece ser esse cara, não parece um personagem, não parece que ele tá atuando. Parece tipo, ele é esse cara, sabe? E é tudo, o sotaque dele, que é aquele sotaque sulista, as próprias expressões faciais, tem algo muito desconcertante no rosto dele. Eu não sei como as mulheres são atraídas por ele no filme, porque só de olhar pra ele parece que ele é um puta maníaco. E eu acho muito boa também a atuação da Juliette Lewis. Eu disse que a personagem dela parece ser exacerbadamente ingênua, e isso torna difícil acreditar que ela tomaria aquelas atitudes que toma no filme. Mas por outro lado, a Juliette consegue entregar bem essa ingenuidade. Ela parece uma garota de 15 anos, embora na época ela tivesse 18. E isso eu acho muito foda. A Jessica Lange, que faz a esposa do Sam, a Lee, ela também manda bem. Eu acho que ela especialmente consegue entregar uma interpretação muito boa naquela cena final, quando ela tenta argumentar com o Cage para que ele não faça nada com a filha dela. Falando nisso, vamos falar do final. Bom, o Cage foi muito inteligente em traçar estratégias que não pudessem lhe incriminar. E ele consegue fazer o contrário, criar suspeitas no próprio Sam. Aí o Sam vai para o barco onde ele costumava ir com a família, porque lá se sentiria mais seguro, porém o Cage segue ele até lá. E temos aquele final que é apoteótico, transborda tensão além de água, porque eles estão na água. E o Robert De Niro ligou um modo maníaco ali, fazendo aquele julgamento sinistro, mas no final, com a mão do roteirista movimentando o roteiro, o Sam consegue algemar o Cage. Porque vamos encarar, o Cage estava com toda a vantagem ali, e o jeito como ele acabou levando a pior foi bem artificial. Mas ainda assim o que importa é que ele morre, mas não pela mão do Sam. Ele poderia ter matado o cara, mas não matou. Isso é uma coisa também que tem ao longo do filme. O Sam, ele tinha seus princípios. Primeiro que ele se meteu nessa confusão por causa dos princípios dele. Ele escondeu certas provas que poderiam ter diminuído a pena do Cage, ou pelo menos, ou até evitado que ele fosse pra cadeia em absoluto. Mas não, ele escolheu esconder essas provas porque ele sabia que o Cage era culpado. Então daí o Sam pensou, cara, eu não posso deixar esse cara solto, tem que prender ele, e é isso aí. Além disso, tem uma hora que um dos amigos dele lá, que é o Kazak, uma coisa assim, sugere que o Sam, né, contrate uns caras pra dar um fim, dar cabo do Cage. Em primeiro momento ele nega, ele fala, não, tem que agir dentro da lei. E depois mesmo quando ele faz, ele tenta avisar o Cage. Então ele é um cara, no final das contas, um cara bom, um cara honesto, né, que age de acordo. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que ele também não é 100% certo, né, tem que lembrar que o Sam traiu a mulher dele, né, então ele não é, tipo, o cara mais certo do mundo. Eu esqueci de falar isso no vídeo, tipo, o cara é super certo. Não, pera aí, ele também tem as suas merdas. Então por isso ele também no final, mesmo o cara tendo feito tudo aquilo com a vida dele,
tendo representado todo aquele perigo para a família dele, ele fala, não, eu não vou matar esse cara porque eu não sou assim. E, enfim, ele não dá o golpe final, né? O Cage acaba morrendo afogado lá. Bom, então é isso que eu tinha para falar sobre Cabo do Medo. É um filme muito foda, eu acho que se você não viu, realmente, cara, vale muito a pena. Eu gostei bastante. Então, é isso que eu tinha pra falar desse filme. Se você gostou do vídeo aí, não deixou aquele like ainda, você deixe agora. Também aquilo, também se inscreva, comente aí se você viu esse filme. Que filme que você quer que eu fale? As pessoas falam pra eu falar de certos filmes, eu tenho que falar já. Eu já tenho uma lista aqui. Logo, logo, o filme que você comentou, pode ter certeza vai ter uma review, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau.